missionária já faz 8 anos. Do quê? Faz 8 anos da primeira vez que eu pisei no chão. Para mim fazem 7. Ah, real, né? Caraca. O tempo voa aí, né? E fazem 10 anos que a cidade de Joinville teve essa experiência com o Shalom. 10 anos. 10 anos dos primeiros missionários. Eu não conheci todos, mas com certeza são muito importantes para Eu conheci alguns. Olá, missão de Joinville, cidade feliz, cidade da comunidade Shalom. Com muita alegria eu venho aqui celebrar com vocês os 10 anos da missão de Joinville. Eu que pude fazer parte com muita alegria do início da missão. Quantos testemunhos eu posso contar, né? Da alegria de ter sido acolhido pela igreja local, as famílias que nos acolheram, os jovens que de forma tão sedenta iam chegando na nossa casa, pedindo para serem evangelizados. Logo nós conseguimos também nos aproximar de famílias que nos acolhiam em suas casas. O marco para mim foi a presença de Jesus na Eucaristia, que logo no dia seguinte que nós chegamos, o padre nos visitou e nos convidou a celebrar com ele a Santa Missa. Grandes sinais dessa providência e cuidado do amor de Deus para conosco. A casa de retiro, né, que foi um lugar de início ali onde nós fomos acolhendo as pessoas que iam fazer retiro, também um grupo de oração que foi surgindo, as noites de louvor, as ligações e convites que as pessoas nos faziam para ir animar as festas das paróquias, achando que nós éramos os missionários Shalom, a banda, mas nós não éramos. E tantas outras experiências que a gente foi fazendo naquele início. Só tenho a agradecer e a louvar a Deus por tudo que vivemos. Estive 2 anos, principalmente na missão, mas trago no meu coração muita gratidão a Deus. Então que Deus abençoe e continue fecundando esta terra de missão. Obrigado pelo sim de vocês também que hoje estão aí. Shalom! Como será que foi quando os primeiros missionários chegaram aqui? Quem que colheu? Como foi? Olha, eu cheguei a conhecer alguns. Eu lembro de um casal. Na época eles eram bem jovenzinhos, assim, né? Recém-casados, se não me engano. Mas hoje eles já têm uma filha e ela tá tão grandinha. E aí isso reflete, assim, o tanto de tempo que já passou, né? Também tinha alguns solteiros, sabe? Aqueles buscando a sua vocação e tal. Inclusive, um deles hoje é padre. Em meados de 2008, após já ter conhecido a comunidade, já começou o interesse, né, o desejo de ter uma missão aqui em Joinville. Desde então, a gente começou a conversar com algumas pessoas, né, para começar a formação dos amigos do Shalom. Mas nunca tivemos muito sucesso com isso, né? Nunca deu certo para conciliar. E conversando com, na época, o Dom Irineu, ele sempre falava, ele foi muito aberto e sempre falava, basta vocês quererem, vocês pedirem, porque a carta tá pronta, né? Ele já conhecia o Moisés, já conhecia a comunidade e gostava muito, né, da missão. E desde então a gente foi, né, trabalhando nessa expectativa, nesse desejo, nesse anseio de trazer a missão, de ter uma missão aqui. E em março de 2013, uniu, na época, fez a gente acordar super cedo para dar o discernimento, para dizer que a missão viria para cá. Então, assim, foi uma noite mal dormida, né? Porque a ansiedade rolou solta. E acordamos cedo e não, né, foi dada a resposta que viria a missão para Joinville. E a alegria foi sem palavras, não tem como mensurar. É incrível o quanto a ação de Deus pode fazer através do simples. Estava aqui pensando no simples da casa de retiros, né? Que apesar de não ser nem um pouco simples, porque era muito complicado limpar essa casa, mas consumia tanto a vida dos missionários que eles não tinham muito tempo para sair, evangelizar e, enfim, extramuros. Mas o quanto a oferta deles aqui dentro alcançou o mundo. Nossa, até onde a ação de Deus chegou através da oferta de vida aqui nessa casa. Hoje temos 3 irmãos que começaram aqui, mas estão fora, né? 2 discípulos, né? O João e o Juliano, e também tem a postulante, a Duda. Eduardo, realmente. Caraca.
Sem contar os outros, né? A comunidade de aliança e aqueles que foram e voltaram. Sim. Mas hoje permanecem. Bendito seja Deus. Meu nome é João, sou discípulo da comunidade de vida, atualmente moro no discipulado de Pacajus. Ingressei na comunidade pela missão de Joinville, sou natural de Joinville. Conheci a comunidade em 2020 no Reencontro do Renascer, uma experiência única que mudou minha vida. Desde então, ali, já surgiu no meu coração o desejo de partir em missão, né, em vista, né, da humanidade. E dali, comecei a trilhar um caminho de experiência vocacional e eu discerni que realmente era isso que Deus queria. E hoje, né, como em 2 anos de missão, passando pela missão de Goiânia e hoje, atualmente no Ceará, estudando na casa de formação, posso dizer que sou muito feliz e muito grato também à missão de Joinville por esse tempo que eu vivi no vocacional e na obra, que me auxiliaram muito no discernimento vocacional. Meu nome é Juliano, natural aí de Joinville. Sou discípulo da comunidade de vida, né? Tive uma experiência aí na missão de Joinville, em um Renascer em 2018. Na época ainda era casa de retiro. Essa experiência foi tão profunda, né? A experiência com o amor gratuito de Deus. E na medida dessa experiência com o amor gratuito, me fez também deixar tudo em vista desse amor, também de forma gratuita. É meu 2º ano em missão e estou no discipulado de Quixadá. E aqui também, na missão de Joinville, surgiram muitas famílias e muitas famílias também foram reconstruídas. E eu conheço um casal que é testemunha concreta desse surgimento de famílias. 1 ano de casados, né? E nos conhecemos dentro do Carisma Shalom, né? Fizemos o vocacional no mesmo ano, trilhamos um caminho vocacional, né? Juntos, de namoro, noivado, e nos casamos. Bom, como eu já disse, né? Nós entramos no mesmo ano vocacional. Até então, nós nos relacionávamos, né, como irmãos mesmo de comunidade, né, sem interesse nenhum. Porém, num certo tempo, bem na época da pandemia ali, né, onde nós não conseguimos nos reunir pessoalmente, a comunidade nos motivou, né, a viver um tempo assim de não nos desligar dos nossos irmãos, né, de sempre criar os vínculos, né. E aí foi nesse período assim que a comunidade nos motivou a mandar mensagem para o irmão, a fazer um contato telefônico, a não perder o vínculo com o irmão, né. E foi nesse momento que eu, né, lembrei do meu irmão aqui, Valdir, né. Morava em Jaraguá. E mandei uma mensagem para ele, né, como irmão de comunidade, né, perguntando como ele estava a família dele e tudo mais. E nesse momento que eu comecei a conhecer o Valdir quem era, né? Até então, nos encontrávamos na comunidade, né? Fizemos encontros juntos, todo esse movimento, mas não tínhamos proximidade. E foi a partir de então, a partir dessas mensagens no tempo da pandemia, que a gente foi tendo essa proximidade e aí foi surgindo, né? Algo a mais, assim, além da amizade mesmo, né? O matrimônio é um estado de vida muito belo, né? Sabendo vivê-lo, né? Na verdade, todos os estados de vida são belos, né? Quando a gente está na vocação mesmo, quando a gente está naquilo que nós somos chamados a viver, é belo, né? Mas o matrimônio, ele tem uma riqueza muito grande, assim, né? Saber que você faz a renúncia para estar com o outro, né? Se renuncia, se doa, se oferta pelo outro, pela família, né? E dentro do Carisma Shalom nós encontramos assim algo muito mais ainda, né? Com a nossa caminhada formativa, com o tempo de namoro, de caminho de namoro, a gente foi crescendo como pessoa, como homem, como mulher, né? Fomos entendendo mesmo a nossa vocação. Feliz nessa vocação porque eu me encontrei. Eu antes disso era muito procurava muitas coisas, mas aí Deus foi ordenando tudo. E hoje, nesse estado de vida, é onde tudo se ordenou e onde tudo se apaziguou. Então, para aqueles que ainda buscam o seu caminho, vão procurando, entendendo
qual é o chamado de Deus e vão partilhando isso com seus formadores. Ali tudo vai ser encontrado e tudo vai ser se encaixado na voz de Deus através do formador. Amém. Shalom. 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 E a primazia do carisma? Não são os jovens? Cara, e você lembra quem que cuidava da gente? Quem cuidava dos jovens? Aquela que só fazia zoada. Aquela que só fazia zoada. Cara, ela ensinou a gente, assim, a loucura de ser Shalom. A minha experiência com os jovens em Joinville foi uma experiência de poder realmente tocar no grande tesouro que Deus pôde me dar em Joinville, né? Eu lembro que na época, né, no início da casa de retiro ainda, a gente fazendo faxina, lavando banheiro, e vinha no meu coração, assim, eu quero ofertar aqui pelos jovens, né, daqui da missão, pelos jovens que eu não conheço, pelos jovens de outros países, da China, sei lá de onde, e dando sentido. Quando eu não podia tocar, né, assim, nos jovens, ver o rosto deles, eu já rezava e intercedia por eles, tanto que quando eles começaram a surgir, pra mim parecia que eu já os conhecia, né, era assim uma experiência realmente de saber que eles já faziam parte da minha vida como missionária, como celibatária e como jovem também junto com eles. Realmente uma experiência que dá sentido, né, à minha vida missionária. E eram tantas ações de evangelização, eram tantas coisas que a gente fazia que a gente conseguiu alcançar até outras cidades. Sabia que tinha grupo de oração até em Jaraguá? Há 5 anos atrás, os missionários da Comunidade de Vida começaram a missão em Jaraguá do Sul, na paróquia Nossa Senhora das Graças, onde eu tive contato com o carisma, primeiro contato. Os irmãos de Comunidade de Vida se deslocavam até Jaraguá do Sul para fazer o grupo de oração. Tínhamos o nosso grupo lá, mas como as pessoas não conseguiam vir para Joinville em alguns momentos de formações, acabaram se dispersando um pouco. Louvo e agradeço por esses irmãos que levaram o carisma até Jaraguá do Sul e que hoje, se não me engano, só a Ana Amélia faz parte, ainda está ativa na obra. Mas mesmo assim, sou muito grato por cada um que pude tocar na vida de cada um e na vida de cada missionário de vida que hoje não está mais conosco, mas em outras missões. O carisma me alcançou através da oferta de vida dos missionários da Comunidade de Vida que se deslocavam até Jaraguá do Sul e iam partilhando no carro um pouco da sua vida, das suas experiências. E hoje sou muito grato por cada um que partilhou sua vida e sua experiência, aonde foi também me ajudando a conhecer mais o carisma. Agradeço a todos, foram os meus pastores de grupos, que foram meus formadores durante o período de processo vocacional, postulantado e discipulado. E também agradeço hoje aos que estão, todos os irmãos que hoje ajudam, até mesmo na obra, que são irmãos e que têm essa percepção de que o carisma é vivo. E eu tenho também essa percepção de que o carisma é vivo em cada irmão, cada irmã. E eram tantas missas, adorações, retiros, eram muitas ofertas que nós fazíamos aqui e fora da casa. E tem até uma oferta nossa, né, que dá um pouquinho aqui. Deus, com a comunidade, sempre me atraiu no simples, então foi muito no ordinário, né, da vida comunitária, que eu fui percebendo os movimentos de Deus, né, através da vida dos irmãos, dos missionários, né, o testemunho de vida, que foram me alcançando, e eu fui percebendo dentro de mim esse desejo mesmo de viver algo a mais, né, de amar mais a Deus, e além do que eu estava vivendo. Foi aí que Deus foi inspirando, né, no meu coração vir em missão, e eu acredito muito que isso é realmente graça dos 10 anos, né?
esse estado missionário que concretamente, né, Deus me chama a viver. Cadê essa chave da sala 8? Apesar dessa casa ser tão grande, Deus queria fazer uma obra ainda maior. Por isso, Deus foi muito generoso com a gente. Eu cheguei, nós estávamos retornando às atividades no ano de 2020. A comunidade tinha acabado de voltar de férias e estava iniciando o processo dos retiros, dia 4 de fevereiro de 2020. Então, nós tivemos os primeiros retiros antes da pandemia, cerca de 5 retiros, iniciando com o retiro do clero. Foi o primeiro retiro que nós tivemos. Então, nós estávamos nos reestruturando para o início do ano de 2020. Na pandemia foi um grande susto para nós, porque de repente nós tivemos que fechar todas as portas. Então, nós não sabíamos o que iríamos fazer, porque nossa maior ação na casa de retiro era os retiros, né? Então, nós tivemos que fechar e ficamos 6 meses fechados. A partir do momento em que o Moisés nos motivava a criar hospitais para acolher o povo da pandemia, hospitais que aconselhavam, que rezavam pelas pessoas, nós também nos sentimos interpelados a rezar com essa realidade do que Deus queria para nós, qual era a nossa missão na casa de retiro. E a partir das orações, Deus nos confirmava a sairmos, a nos lançar em águas mais profundas. Também, em uma das orações, Deus nos dava a visualização da praça que tem no centro de Joinville e uma grande multidão adorando a Jesus através do carisma Shalom. E aí essas eram as confirmações que nós tínhamos de Deus, mas ainda tínhamos que nos confirmar com a igreja. E conversando com o nosso bispo, Dom Francisco, ele nos pedia para que nós fôssemos fiéis ao nosso carisma, aquilo que era o nosso chamado, e o ecônomo da diocese também abria as portas para que nós fizéssemos aquilo que Deus queria de nós. A procura da casa ela foi engraçada, mas foi providente, porque nós procurávamos do outro lado da cidade, na Zona Sul. Nós já havíamos achado uma casa antes, mas nós não tínhamos fechado o discernimento ainda que nós iríamos mudar. E quando nós fomos ver essa casa novamente, ela já tinha sido alugada. E nós procuramos muitas casas do lado da Zona Sul. E um dia na imobiliária, conversando com a nossa assistente da imobiliária, ela nos sugeriu vir olhar essa casa onde nós estamos, né? E nós tomamos um susto, porque ela estava abandonada. Tinha barro na frente da casa, tinha muito mato, mas nós ficamos com ela no coração e fomos rezar novamente para ver o que Deus queria. E Deus nos confirmava que aqui era o nosso lugar. E aí o processo de locação ele foi muito rápido, porque nós realmente víamos que aqui era a vontade de Deus. Em cerca de 15 dias nós havíamos fechado todo o processo para nos mudar para cá. A mudança ela foi uma loucura. Nós tivemos 3 meses para nos mudar e foi tudo muito rápido, foi tudo muito agoniante, porque nós éramos poucas pessoas. E um dos sinais que nós vimos como providência de Deus é porque nós não tínhamos dinheiro para pagar o aluguel, né? Nós vivíamos dos retiros, então nós perguntávamos a Deus o que Ele queria. E em 3 dias nós conseguimos todos os benfeitores, cerca de 8 benfeitores para fazer o pagamento dessa casa, né? Então durante um ano nós fomos pagando os aluguéis daqui com os benfeitores que nós havíamos conseguido. E aí nós também tínhamos isso como uma confirmação de Deus, porque Ele providenciou tudo, inclusive o valor, que era o valor exato do que nós precisávamos para pagar o aluguel. Bem, grandes coisas nós já realizamos estrutural nessa casa, grandes coisas nós já realizamos durante esses 10 anos ainda na casa de retiro e aquilo que Deus nos moveu até hoje. E eu espero que nos próximos 10 anos grandes coisas Deus realize também dentro da cidade. Ele nos prometeu um grande povo, Ele nos prometeu que o povo que é da cidade do príncipe ia adorar o príncipe da paz. E eu acredito nisso. Eu espero e quero contemplar também daqui a 10 anos este povo que reconhece que Jesus é o príncipe da paz. E hoje a nossa oferta é em outro lugar. Uma oferta nova. Sabe? Um tempo novo.
Então, contemplar os 10 anos, né, de uma missão, poder contemplar a obra que Deus vai já edificando nessa terra, contemplar a obra de um povo, né, de forma muito histórica, assim, para mim, poder consagrar, né, eu pude, nesse ano, consagrar os primeiros irmãos da comunidade aqui em Joinville, né, então, perceber que Deus ele já vai fidelizando, já vai edificando a sua obra nessa terra, né, mesmo nós somos uma missão ainda de GT1, né, nós somos uma missão pequena, nós somos ao todo 27, 28 membros como Comunidade de Vida, como Comunidade Aliança, né? Então, nós vivemos essa experiência de perceber a obra de Deus que vai se edificando já a partir destes 10 anos. E para mim, de forma particular, né, poder olhar para a missão hoje, né, a completar 10 anos, e minha visão de futuro, né, ver o que Deus quer para a comunidade, né, o que Deus pretende, é perceber que nesta terra, Deus ele tem uma grande obra por meio do carisma Shalom, é perceber que Deus ele tem um caminho de santidade para esta terra e também de forma muito concreta, de forma apostólica, né, poder dizer que aos poucos Deus ele vai confirmando o nosso caminho de evangelização. Nós vamos vendo hoje, né, assim, muitas pessoas que vão chegando na nossa obra, né, pessoas que vão tocando o carisma, vão bebendo, jovens que vão sendo transformados também pela graça do carisma. Então, nesses últimos anos nós podemos perceber, né, a obra que Deus ele foi realizando pelas atividades apostólicas e a partir daí também novas vocações, novos frutos de santidade, né? Então, creio que Deus ele tem uma grande obra para a cidade de Joinville, para a diocese de Joinville, na verdade, né? Então, essa esperança de poder contemplar o que Deus ele pode realizar no meio de nós. Então, durante esses 10 anos, né, poder contemplar a obra de Deus, e quando nós rezávamos diante daquilo que Deus ia falando para nós, como comissão dos 10 anos, né, onde Deus ele faria desta terra uma casa de oração, né? A palavra de Deus é que ele faria do nosso centro de evangelização, da nossa missão, essa casa de oração onde as pessoas encontrariam a Ele e a partir dessa experiência de encontro ofertariam as suas próprias vidas, né? Como este lugar onde nós podemos ofertar a nossa vida a Deus, né? Então, nesses 10 anos é poder contemplar os frutos que já foram semeados, né? Tudo aquilo que já foi plantado e para esses próximos, se Deus quiser, 10, 20, 30, a eternidade, né, é poder perceber a obra de Deus que vai edificando e vai santificando um povo. Nós sempre dizemos, né, que o carisma ele entra num povo, ele entra numa nação para santificar, né? Então, o carisma Shalom está nesta terra aqui no sul, né, para poder também santificar esta cultura, santificar este povo, né? Então, meu desejo para a missão de Joinville é que possamos viver nessa experiência dos 10 anos para frente, cada vez mais nos encontrando numa vida de santidade e correspondendo a Deus, amando a Ele e levando outras pessoas a uma experiência profunda com o seu amor. Caríssimos amigos da comunidade Shalom, da nossa maravilhosa Diocese de Joinville. Há 10 anos atrás, me recordo e pedindo ao Senhor que Ele esteja na glória do Pai, me recordo de Dom Irineu Rockscherer, bispo na época em que esta comunidade, com a aprovação dele, instalou-se aqui na Diocese de Joinville. E de lá para cá, 10 anos se passaram. 10 anos em que a comunidade Shalom evangelizou, levou a palavra de Deus, realizou ações maravilhosas em benefício da juventude aqui em nossa diocese e de modo especial, eu diria, na cidade de Joinville. O que dizer nesse momento de 10 anos? Um primeiro momento é de gratidão ao Senhor que os conduziu até aqui. Sem Ele nada somos, nada fazemos, nada conseguimos. E por outro lado, além da graça que o Senhor nos concede, a comunidade Shalom deu a sua resposta. E por aqui passaram tantos. Eu, nesses últimos anos que estou aqui, nesses últimos 6 anos e pouco, tantos já conheci e quero me lembrar com carinho dos que passaram, mas também dar um grande recado àqueles que aqui estão. Qual é o grande recado a ser dado nesse momento? Continuem a viver o carisma que o Senhor lhes concedeu. Continuem a ser maravilhosos jovens
evangelizadores da nossa juventude. Ajudem os jovens a rezar, a se encontrar com Deus, a trabalhar pelo bem das pessoas, a buscar em todo e qualquer momento aquilo que o Senhor pede, que é fruto da vida de oração que vocês mantêm. Essa é a responsabilidade de vocês. Evangelizar a juventude, constituindo grupos de oração, encontros, reuniões. É um jovem evangelizando outro jovem. E um jovem que evangeliza outro jovem, inegavelmente é aquele que corresponde, dentro da nossa fé cristã católica, que predispõe e realiza a vontade do Senhor. Donde, meus caros, quero lhes dizer muito obrigado por estarem aqui conosco. Muito obrigado pelo trabalho que realizam aqui e que estes 10 anos vá para 20, vá para 50, vá para 100 e oxalá vocês possam continuar anunciando o Evangelho do Senhor. Parabéns, que Deus os abençoe sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs da comunidade católica Shalom de Joinville, antes de mais nada, parabéns! 10 anos da comunidade em Joinville. 10 anos em que este carisma foi acolhido nos corações e deu os seus frutos. Quantas graças nós temos para bendizer, louvar e agradecer o bom Deus que recebemos. Quantas conversões, quantas histórias de vida transformadas, não é verdade? Sim, celebramos o dom de Deus, mas nos recordamos que este dom não foi somente para nós, foi para ser transmitido. Nesses 10 anos, dando parabéns para vocês, dizendo obrigado a cada um de vocês por acolher esta graça no seu coração, também é uma oportunidade de animá-los para dar de graça o que de graça recebemos. A evangelização necessita continuar e esse talento que nós recebemos, nós precisamos multiplicar para evangelizar os jovens, os pobres, as famílias, enfim, todo o povo ao qual nós somos enviados. Meus queridos irmãos, parabéns, shalom e parresia. Que nosso Senhor e Nossa Senhora, a toda pequena, os acompanhe nesta celebração e nesse novo tempo de missão. Shalom.